Quem está feliz aí? Aí, é isso aí, esse é dos meus. Paulo falou, se alegre todo o tempo, mais uma vez, se alegre. O cara escreveu isso preso. Imagina nós que está passando uma leve e momentânea aflição. Tem que ficar feliz, né, irmãos? Como a Amanda falou aqui, né? Alegria no Senhor. Ô, irmãos, cadê a Bíblia? Ela também falou, a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz dos meus caminhos. Tem que estar com a Bíblia em dia aí, né, pastor? Ela é nosso guia. É a Bíblia que nos orienta. Então, a alegria do Senhor, quando você estiver mal, triste, lembra disso. Essa palavra vai ser uma lâmpada para os seus pés, amém? Eu queria abrir, amados, antes de nós começarmos a falar, vamos ler um versículo abençoado que está no livro do Evangelho de João, capítulo 11, verso 55. Deus falou muito comigo nessa mensagem esses dias. Estava ajudando minha esposa com o Ministério Kids. Ela estava querendo esclarecer algumas dúvidas e nesse momento, servindo a Deus, Ele falou poderosamente comigo na palavra. E eu creio que Ele vai falar com vocês hoje, amém? Diz assim, ó, vamos ler só esse verso aí. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região a... Irmãos, vamos acordar, irmãos. Força. Domingão de manhã é difícil, né? Região a... Para a gente não esquecer, amém? A fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Amém? Hoje o tema da mensagem é a última semana de Jesus. Eu achei muito importante isso aqui, sabe por quê? Se nós pegarmos os evangelhos, eu não sei qual que você gosta mais. Talvez você goste de todos, né? Lucas, Mateus, Marcos, João. Mas eu, em especial, gosto muito de João. Primeiro, de todos os discípulos, né? Jesus tinha vários discípulos. Dos vários, ele tinha 12, mais próximo. Dos 12, ele tinha 3, que era Pedro. Quem fala Pedro, João e Tiago, não ouviu a música 3 palavrinhas, né? Quem fala Pedro, Tiago e João, quem está ouvindo a música 3 palavrinhas, né? Pedro, Tiago e João e Marquinhos, né? E aí, dos 3, ele tinha aquele que se titulava o mais amado, né? Quando ele vai falar sobre ele, ele falava o discípulo que ele mais amava, né? Ele falava. Então, realmente, João era um homem que tinha ali uma proximidade acima dos demais. E você lê isso quando você lê os 4 evangelhos. Cada um tem ali a sua particularidade com Deus, o seu modo de escrever as cartas, né? De discípulos eram 3, que é João, Marcos e Mateus. Lucas foi um médico, né, que serviu Paulo por muitos anos. E ele escreveu o evangelho captando informação de várias pessoas, porque a gente sabe que Lucas era um médico. Então, cada evangelho tem uma particularidade muito importante. E o de João é mais, porque ele era muito íntimo. A gente viveu no começo. Todos ali começaram a falar do nascimento de Jesus. Aí João vem e fala: no princípio era o verbo. Então ele já começa a falar coisas de antes de nós sermos criados, de tamanha intimidade que ele teve com Jesus. Né? Nós sabemos que na última ceia ele repousou no colo de Jesus. Olha que forte, pastor. Pensou? Nós lá no céu, nesse lugar, chegar de perto de Jesus assim, deitar no colo dele. João viveu isso. Então, o que me deixa mais fascinado no livro de João? Por hoje estar ministrando essa mensagem. Se você pegar a sua Bíblia aí e olhar o livro de João, se não me engano, tem 22 capítulos, vamos ver aqui. Capítulos ele escreveu. No último capítulo 21, se você pegar a sua Bíblia e ler, ele vai relatar algo muito importante. Ele fala assim, ó: dessas coisas quais escrevo,
Muitos ainda não informei, porque não caberia num livro os feitos de Jesus. Olha que forte. Ele está dizendo para nós que se ele fosse relatar tudo o que ele viveu com Jesus, não caberia no livro. Então, amados, é um livro importante, não é? Porque de tudo que ele viveu, ele conseguiu resumir em 21 capítulos. E o mais interessante que nós lemos agora é o capítulo 12. 11, né? Nós lemos o 11. E do 11 em diante são relatos da última semana de Jesus. Quanto tempo eles viveram com Jesus? 3 anos e 2 anos e meio, né? Então, de 3 anos e meio, a maior parte de relatos importantes que João precisou colocar na Bíblia, nas Escrituras ali, metade foi na última semana. Então, a última semana de Jesus foi uma data muito importante, muita coisa aconteceu, né, que Jesus deixou como exemplo para vivermos. Então, tem algo importante para nós vermos aí. A última semana, para quem não sabe, né, a Páscoa, como nós estamos ali, né? Estava perto de chegar a Páscoa. Aonde ele estava indo, Jesus? Jerusalém. Por quê? Porque lá se comemorava a Páscoa. Como nós vimos ali, eles estavam indo para fazer atos de purificação. Então, para quem não conhece a história da Páscoa, né, que nós comemoramos até hoje, está perto já, né? Dia 31 de março. É um domingo. Nós vamos comemorar a Páscoa. Alguém vai pensar sobre Páscoa aí? Não vamos falar de cordinha ainda não. Eu sei quem vai pegar depois. Acho que você. Não sei, acho que é. Mas é uma semana de Páscoa. Os judeus já estão se preparando para isso. Mas a Páscoa ela se inicia a comemoração lá nos tempos antigos, né? A Jéssica começou a falar. Estava até conversando com ele. Eu compartilhei com o meu amigo Éder a palavra essa semana, né? Estava falando algumas coisas para ele que estavam no meu coração, para ver se ele também mandava algumas coisas do coração dele. E aí a gente combinou ali conversando, e aí eu falei para ele que Deus pôs no meu coração. E aí de repente saiu o banner da Jéssica, né? Os flagelos de Jesus. Eu falei, mano, vai ali, tá na mesma. E foi uma palavra abençoada demais sexta-feira. Jéssica é uma menina muito abençoada por Deus. Tem um dom, né, pastor, da palavra, né? A forma que ela fala e a profundeza da palavra é um dom. E ela falou de Moisés. Citou Moisés. E é importante nós lembrarmos por quê? Porque a Páscoa começou lá atrás. Quando o povo hebreu estava cativo, preso no Egito, e Deus levantou um homem abençoado, chamado Moisés. Se eu pedir para as crianças contar essa história, elas vão contar. Os babies de 3 anos conseguem contar essa história, que o homem pegou o cajado, abriu o mar e tal. O cara não virou uma cobra, né, assim. Então, quando Jesus escolhe, né, Deus escolhe Moisés para libertar o povo, ele sai daquele lugar, Deus dá uma ordenança, né, celebre esse dia. E esse dia foi chamado Páscoa, que vem da palavra grega, hebraica, não sei se soletrar, mas é quase igual, pensar, uma coisa assim. Mas significa passagem. Então, era para ele se lembrar da passagem que Deus retirou aquele povo daquele cativeiro para viver a vontade dele para o povo. Então até hoje eles celebram esse dia da libertação dos hebreus do Egito. E aí Jesus escolheu essa data, Deus, com a sua vontade, escolheu justamente a data da Páscoa para entregar o seu filho. E nós estamos vendo esse último semana. Eles comemoravam 7 dias antes da Páscoa. Então, 7 dias antecedente ao dia da Páscoa, da ceia que eles faziam para comemorar, eles faziam um ato de purificação. Então era costume, a cidade de Jerusalém, que era o lugar onde eles faziam a festa, muitos povos de outros lugares vinham até ali para fazer essa festa. Jesus estava indo lá também. O primeiro dia que Jesus chega ali, o livro de João fala 6 dias antes, alguns dos livros falam 7, porque existe essa contradição, né, dos evangelhos. Mas logo no início da Páscoa, Jesus chegando em Jerusalém, é aquele acontecimento que todos sabem, que Jesus chega ao templo, ele se ira, porque está tendo muito comércio, e ele quebra tudo e fala, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Se nós compararmos os 4 evangelhos, ali foi o primeiro dia que Jesus estava em Jerusalém, e era já o início da Páscoa. Então, o que eu queria trazer de importante para nós aqui, para você entender? Era uma ordenança de Deus que ainda é a comemoração da Páscoa. Então eles se faziam atos de purificação para entregar o 7º dia como um dia de gratidão a Deus.
E Jesus, como homem, viveu esse ato de purificação na pele. Porque nós sabemos que eles iam fazendo os atos de purificação, e como que eram os atos? Eles pegavam animais para sacrificar e oferecer a Deus. E aí João, o mais amado, fala: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, nesses 7 dias de purificação, ele se entregou como um Cordeiro vivo para viver uma promessa. Qual era a promessa de Deus Pai para Jesus na terra? Qual era o propósito? Se entregar para que eu e você hoje tenhamos vida. Então, a importância de João descrever muito dessa última semana nos mostra os níveis de aflição que Jesus sofreu. A gente foca às vezes o sofrimento de Jesus na cruz, que é sempre os últimos capítulos do Evangelho. Mas a dor e o sofrimento de Jesus começou uma semana antes. Em todo o tempo ele falava para os discípulos: vai chegar o tempo onde eu vou precisar morrer, onde o Filho do Homem vai precisar se entregar. O pastor descreveu esses dias aqui a respeito de quando ele fala isso para Pedro, e Pedro fala: jamais. E ele fala: aparta de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Então Jesus já estava orientando eles que haveria um sofrimento a vir para ele. E não começou na cruz, começou 7 dias antes. Eu queria colocar para você o primeiro nível de sofrimento que Jesus viveu. Queria que nós vamos navegar pelos evangelhos para você entender, tá bom? Mateus, verso 26, capítulo 26, desculpa, verso 38 e 40. Eu quero que você preste muita atenção nesses pontos de aflição. Sabe por quê? Porque nós vivemos eles também. Se existia um propósito de Jesus, e próximo dele viver o propósito, ele precisou ser afligido. Tem gente que está entendendo já, eu acho aqui. Jesus estava próximo a viver o seu propósito. Mas para chegar ao dia do propósito, precisou E o processo, como é que tira o azeite da uva? Meu Deus do céu. Pegue suas pedras. Da uva não, gente. Da azeitona. Da uva sair vinho, né? Então, como é que faz para sair? Vamos voltar aqui. Né? Como é que faz para sair? Não é prensa? Para sair mais puro azeite. Então, para nós vivermos a vontade de Deus, nós recebermos a autoridade. Porque Jesus, quando se entregou, a Bíblia diz que foi lhe dado a autoridade na terra, nos céus, né? Então, sobre todo o nome, o nome dele está acima de todo. Por quê? Por causa do propósito que ele viveu, o processo que ele viveu. Então, se Deus não poupou Jesus, por que ele pouparia eu e você de viver o processo? Então, existem 3 níveis aqui que você vai entender. O primeiro, nós vamos ver aqui, é o emocional. Um dos níveis de Jesus antes de ser crucificado foi uma entrega, uma aflição tremenda, emocional. Você vai entender, vamos ver comigo. Verso 38 e depois do 40, tá bom? 38. Então ele disse: a minha alma está profundamente. Jesus falou para isso também. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, antes de passar para o 40, é uma situação de Jesus, ele se abre para os mais próximos. Quem estava com ele ali no monte? Nós voltamos um pouquinho, vai falar assim: ó, Jesus subindo ao Monte das Oliveiras, como de costume, com Pedro, Tiago e João. Então ele trouxe os mais próximos, os mais amigos, aquele que ele consegue ali mostrar as suas fragilidades, e de repente ele começa a se abrir. Eu estou muito triste, amigos. Você tem um amigo assim? E você está muito mal, você viu? Hoje eu estou ruim, mano. A gente precisa desses amigos, sabia? A gente precisa, né, pastor? Porque aqui ninguém é super-homem. Nós temos, Jesus teve um dia que estava triste profundamente. Imagina você, irmão. E aí o que ele fez? Ele foi atrás dos amigos mais próximos. E ele compartilhou aquilo que ele estava sentindo. Mas nos momentos de processo, você vai entender que nem os seus amigos vão poder te ajudar. Ele compartilhou, vamos ver o 40. Mas já está bonito agora.
Depois, aí ele falou, né? Compartilhou, foi orar. Olhem comigo. Depois voltou aos seus discípulos e ele encontrou dormindo. E ele falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Imagina essa situação. Momento de aflição profunda, onde Jesus está com o seu limite. Não limite, né? Vai mostrar, porque ele era Deus, né? Mas às vezes você está assim, numa profunda tristeza, no nosso limite. E aí você lembra daquele seu amigo. Vou contar para ele, vou compartilhar com ele, vou ligar para ele. E ele não consegue corresponder da forma que você imaginava. Pelo que aconteceu com Jesus. Ele chegou lá e: olhe comigo, porque eu estou no meu nível, eu estou muito estressado, eu estou com uma profunda tristeza, meus amigos. E aí quando ele volta, eles estão dormindo. E ele se indaga: vocês não conseguem orar pelo menos uma hora comigo? Vamos, uma hora? Talvez eram dias intensos, eles estavam cansados. Só que às vezes nós não entendemos nem isso. Nós estamos num nível tão grande de tristeza, a gente busca às vezes as pessoas conseguir aquilo que a gente espera, mas é por permissão de Deus que muitas vezes outras pessoas nos abandonem para nós sofrermos sozinhos. Por quê? Porque Ele está pensando para extrair o puro azeite. Faz parte do processo de Deus para nós alcançarmos aquilo que Ele nos prometeu, Ele nos afligir no nosso limite emocional. Jesus viveu isso. Quando nós lemos, né, no nível de tristeza de Jesus, talvez você já está pensando na sua vida, os níveis de tristeza que você viveu ou está vivendo. E aí você cobra muitas vezes de pessoas que estão ali, precisam estar ali ajudando, o pastor precisa orar por você que está orando. Só que Jesus, Deus, está permitindo você passar por isso sozinho mesmo. Ele está permitindo você entrar nesse nível de aflição sozinho mesmo. Para ver, a Bíblia diz no Tiago, né? Fiquem felizes e alegres quando passarem por provação. Então, existem aflições e provações que se diferenciam umas das outras. Existem coisas, meu irmão, que a gente passa porque a gente falha mesmo. A gente errou. É consequência de erro, de pecado. Só que, mesmo nós caminhando certinho, caminhando com obediência, Deus vai permitir ventos fortes contra nós, em todos os níveis. Nós pegamos o Velho Testamento, um homem que é lembrado por muitos. Existem canções desse homem, existem um monte de coisa desse homem. Homem chamado Jó, que conhecia a Deus por ouvir falar, e Deus permitiu que ele ficasse sem ninguém. Até os amigos dele iam lá e estavam dando ruim. Não estavam entendendo ele, estavam falando coisas fora do que Deus tinha para ele. Então ele também, Jó, também foi afligido no emocional, a ponto de não ter ninguém ao seu lado. Mas Jó não tirou os olhos do monte. E o salmista fala, né? Olhei para os montes, de onde virá o socorro? Na tristeza profunda você fala: de onde virá o socorro dos meus amigos? Vou conversar com eles. E às vezes sim, Deus usa os seus amigos para te aconselhar, para orar por você, para guerrear suas guerras, para chorar com você. Mas vai ter momentos que Deus não vai permitir isso, e você vai ter que olhar para os montes e dizer: o meu socorro vem de Deus. É para Ele que eu preciso olhar todo o tempo. E aí Jesus passou por esse nível de aflição profunda. Lembra, é emocional. O emocional sempre vai estar ligado a amizades, a pessoas, a esposa, a filhos. De repente é nessa época que o seu filho começa a gostar mais do pai, não da mãe. Não, eu sou pai, mano. Tem dia que eu olho do nada, minha filha tá um glúteo comigo e minha esposa começa a ficar meio aflita, assim, nossa. Aí às vezes muda, de repente eu olho assim: meu, se você vai presente em casa, tal, né, minha filha quer ficar mais com a mãe, mas não é, às vezes até os filhos ele vive sozinho mesmo. Aí, segundo nível, ministerial. Mateus 21, verso 12, 13 e 23, também? Vamos lá, 12. Jesus entrou no templo
templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras que vendiam compras. Próximo. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Agora 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntavam: com que autoridade você faz essas coisas? Quem deu essa autoridade? O subtítulo desse verso aí é: a autoridade de Jesus é questionada. Qual é o nível de aflição que eu e você vive? Quem é líder aqui vai entender. Primeiro ponto é quando Jesus ele chega em Jerusalém e detecta que as pessoas deveriam estar fazendo algo e estavam fazendo o contrário. Já entendeu os pastores? Já entendeu os líderes de célula? Ele chega no lugar que a mente dele esperava que as pessoas estivessem fazendo algo, que é o que? Casa de oração. Mas estavam fazendo o lugar um covil de ladrões, totalmente contrário do que eles esperavam. Mas sempre fizeram isso. Mas naquele dia Jesus estava num nível, estava sendo moído, que ele não teve paciência para aquilo. A Bíblia diz que ele se irou e quebrou tudo. E às vezes comigo e com você é assim. Nós somos líderes, pastores, nesse tempo de processo, que Deus quer entregar algo para nós, um novo nível, algo precioso. E a gente começa a olhar para as pessoas, parece que todo mundo está fazendo o contrário do que a gente espera. Quem passou por isso aí? Não precisa levantar não, mas você é líder. Não. A sua célula, você olha para o observador, meu Deus do céu, parece que ninguém está fazendo certo e não é isso. É uma permissão de Deus para afligir a sua vida ministerial, para entrar na sua mente os questionamentos. Deus, será que o Senhor me chamou mesmo para isso? Ah, meu irmão, se isso não acontece com você, eu quero almoçar com você. Eu pago R$5.000 para almoçar com você, irmão. Se isso não acontece com você, Deus, escolhe outro, Deus. Não dá mais. Eu não estou conseguindo lidar com essas pessoas. Imagina a era de Jesus ali, ó. Está todo mundo errado. Está todo mundo fazendo errado. Era para fazer assim e não fez. A Bíblia diz que nesse exato momento ele correu para Betânia. Sabe o que tinha em Betânia? Amigos de Jesus. Betânia era a cidade que tinha Marta, Maria, Lázaro. Então você vê como que os níveis de aflição aí nos vindo. A aflição de Jesus ministerial foi tão forte que ele falou: eu preciso estar com meus amigos. E ele foi para lá. Depois afligiu ele tão forte no emocional que nem os amigos conseguiram ajudá-lo. Então é assim, líder é assim. Vai ter dias que vai dar tudo errado, que as pessoas não vão fazer conforme você está pedindo. A sua mente vai estar num lugar, as pessoas em outra. Mas tudo isso é um processo que Deus está permitindo você passar para extrair o melhor de você. E aí entra um nível pior, que é onde as pessoas começaram a discutir e interrogar a autoridade de Jesus. Só que glória a Deus, que ele sabia quem ele era. Indagaram, com que autoridade você faz isso? Às vezes acontece isso no nosso ambiente. As coisas não dão certo, é errado, você faz propósito, mas de repente a sua autoridade é questionada. Sabe o que é o pior? O pior não é quando questionada pelos outros, igual ali com Jesus, mas é quando você mesmo questiona a sua autoridade. O nível de aflição será tão profundo, tão grande que você fala: meu, eu acho que Deus se enganou, eu acho que os pastores se enganou em me colocar nessa posição, porque não é para mim, Senhor. Começa a vir dentro de você um questionamento das coisas que Deus tem para você e você fala: não, isso não é para mim. Isso te aflige, morre o seu emocional, físico, financeiro, tudo. Esse é o pior. Então vem isso na nossa mente, né? A vontade de existir nesse nível é muito grande, porque você já olha com os seus olhos, você já não se vê mais capaz de fazer a vontade de Deus. Então Jesus foi moído nessa área. E aí eu queria finalizar com uma, que era o físico.
falar de físico, nada mais do que melhor do que escolher o evangelho de um médico. Lucas 22, verso 44. Vou seguir na aula aqui. É o mesmo verso que nós lemos de Mateus, mas agora falado por Lucas. E olha a diferença de um para o outro. Olha as coisas que Lucas conseguiu enxergar, que Mateus enxergou diferente, né? Estando angustiado, é aquela mesma passagem que Jesus falou. Estou profundamente triste, amém? Mesma passagem, mesmo momento. Mas agora falado por Lucas. Estando angustiado, ele orou ainda mais, intensamente, e o seu suor era como gotas de que caíam no chão. Então o médico relata algo importante. No momento em que Jesus está tremendamente triste, profundamente triste, e chama os seus amigos para orar com ele, nesse momento que ele começa a orar, Lucas fala que ele começou a intensificar a sua oração a Deus. E aí ocorre um fenômeno onde o suor de Jesus vira gotas de sangue. Quando eu me converti, eu vi uma pregação do Juliano Som. Quem conhece o Juliano Som aí? Que é o cantor lá. Eu amo o vídeo daquele senhor, daquele homem, japonês. Japonês não, é coreano, norte-coreano. Muito forte, esse nome dele. E tem uma ministração dele, onde ele lê um relato de Jesus na cruz, ditado por um médico. O médico, ele fala, você viu, pastor? Ele faz um relato ali, é impossível, se você ler aquilo ali sem derramar uma lágrima, duvide do seu, sei lá, tá muito frio, mano. É muito forte. E ele falou algo muito importante naquela época, que eu nunca esqueci. Que além dele falar o relato dos médicos, ele falou uma experiência de um amigo dele, que ele teve na vida dele, que nos traz a entender essa questão do suor sangue. Então ele conta que um amigo dele, ele tinha um amigo, né, porque ele fazia muitas viagens pelos Estados Unidos. Esse amigo tinha um fenômeno raro, que eu acho que nem é mais raro, porque eu já vi muitas vezes ter isso, pessoas terem isso. O corpo não reage à anestesia. Alguém já viu isso daí? Tem pessoas que têm que tomar várias anestesias, né, para poder começar. Esse cara não conseguia, não tinha jeito, poderia aplicar várias anestesias, várias, que não reagia. E aí, de repente, esse cara tem um problema com apendicite. Quem sabe, né? Apendicite é coisa é perigosa, né? Então, somente lá nos Estados Unidos tinha um médico que atendia esse tipo de pessoa. Ele tinha um lugar preparado para fazer cirurgia sem anestesia. Depende ainda da cirurgia, né? Então esse cara vai para lá, ele relata que ele só lembra de terem amarrado ele. E lá nos Estados Unidos ele lembra que ficou na mente dele, porque lá eles cobram a cirurgia, os atendimentos por hora, né? Ele lembra do médico bater assim na reloginho e começar lá, o barulho do reloginho, e aí ele já não faz mais nada. Mas ele fala que foi feita a cirurgia sem anestesia. E algo importante que acontece é o quê? Quando ele acorda da cirurgia, ele está todo marrom. Por quê? Porque a dor que ele sentiu foi tremenda, a ponto dos vasos dele dilatar e começar a suar sangue. Aí o sangue vai secar, né, e fica marronzinho. E aí o médico explicou para ele o quê? Que ele iniciou um processo chamado síncope. Eu acho que é isso, né? Porque vai por tanto tempo. Mas síncope é um processo que é o nome dado quando a pessoa morre por causa de dor. Então existem várias maneiras de morrer, né? Se você morrer por dor, sofreu uma dor tão intensa que isso te levou à morte, isso é chamado de síncope. E para isso acontecer, o início é esse fenômeno: suar sangue, seus vasos dilatam de uma forma tão grande que começa a misturar com o suor e você sua sangue. Então, o mesmo sentimento físico que esse homem sentiu, Jesus estava ali sentindo. Muitos teólogos falam que foi naquele momento de profunda tristeza que os nossos pecados esmagou Jesus. A dor foi tão intensa, porque ele falou, é profundo o que eu estou sentindo. Foi uma dor tão intensa, mas tão intensa, que ele passou a iniciar um processo de síncope, onde começou a sua sangue. Então a dor de Jesus física já se iniciou antes de ele carregar a cruz, antes de ele ser afligido, antes de os generais de guerra começar a açoitá-lo.
A dor imensa de Cristo talvez já iniciou ali muito maior até do que os açoites. Porque foi todos os meus o seu pecado, esmagando o físico de Jesus naquele momento. E nós, próximo do processo, não nos livramos disso. Quem já teve um cansaço extremo, que você fala assim, eu preciso descansar, eu preciso parar um pouco com as coisas, eu preciso ir para minha casa descansar porque eu estou extremamente cansado. E às vezes você acha que o seu problema é algumas horinhas a mais de sono. E aí você quer essas horinhas a mais de sono e nada muda. Porque a opressão é tão imensa ao seu redor que o seu físico está sendo atingido. Mas o remédio para esse cansaço não é descansar. Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá descanso, mas Ele renova as nossas forças. Isaías capítulo 40, até os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então essa palavra, meu irmão, é hoje para você entender se você está nesse lugar. Ou realmente está fazendo sentido, eu estou assim. Agora é a hora de nós esperarmos nele. Não é da sua forma que você vai resolver as coisas. Todos os níveis que você está sendo afligido, a forma de você resolver isso aí é você fixando os seus olhos em Jesus, fixando os seus olhos em obedecer a sua vontade, fixando os seus olhos em cumprir o propósito a qual Ele tem colocado você. Então eu queria te chamar para ficar te convidar a ficar de pé agora.